Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à segunda parte da nossa aula sobre recomendação de adubação, tá? Então, vamos dando continuidade aonde nós paramos aí, pessoal. Aqui é um exemplo, então, de uma tabela, tá? De um boletim de adubação. Eu peguei essa tabela do boletim 100 para a cultura do milho. Então, nós vemos aí duas tabelas. Uma, adubação de semeadura, que é a adubação feita no momento do plantio, né? Junto ali com a deposição da semente, a semeadura normalmente tem uma caixa de fertilizante, onde ela enterra também o adubo normalmente abaixo e ao lado da semente, normalmente 5 centímetros abaixo e um pouquinho ao lado da semente, para que não tenha contato do fertilizante com a semente. Então isso a gente chama de adubação de semeadura. E a tabela de baixo, adubação de cobertura. Então, é uma adubação depois que a planta já nasceu, já ocorreu a emergência e ela já está crescendo. Então, no milho, normalmente se faz adubação de cobertura com 4 folhas, com 6 folhas, ou com 4 folhas e com 8 folhas. Então, isso a gente chama de adubação de cobertura. Para qualquer cultura, adubação de cobertura, então, é depois que a cultura já se instalou no campo, tá bom? Então, pessoal, essa é a tabela. Acredito que muitos de vocês já tenham familiaridade com isso, mas eu vou explicar certinho para que todo mundo entenda. Então, primeiro, numa tabela, nós temos aqui uma coluna de produtividade esperada. Então, ó, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12, né? Então, o boletim 100 ele é de 97, ele está um pouco desatualizado. Hoje tem produtor no Paraná que consegue colher 14 toneladas de milho, 15 toneladas de milho, então ele está desatualizado, tá? Mas enfim, tem essa coluna de produtividade estimada, esperada, e aí tem a dose de nitrogênio no plantio, que ela é baixa, ó, varia de 10 até 30 quilos de N. Aí tem a coluna, a parte do fósforo. Então, ali em cima nós temos o teor de P-resina, né, que é a metodologia aqui do extrator. Então, 0 a 6, 7 a 15, 16 a 40 ou maior que 40. Então, do menor teor para o maior teor. E logo abaixo nós já temos aí a dose de P2O5 aí. Então, vamos fazer um exemplo aqui para uma produtividade de 10 a 12 toneladas por hectare. A dose seria 30 kg de N. A dose de P2O5 ela vai variar de acordo com o teor de fósforo no solo, variando aí de 50, 70, 100 ou mais que 100. Aqui no caso 1 quer dizer assim que é muito pouco provável eu conseguir produzir 10 a 12 toneladas em um solo com 0 a 6 miligramas por decímetro cúbico de fósforo, tá? Mas se você quiser plantar realmente, mesmo assim, você vai ter que aplicar mais do que 100 quilos, tá? E aqui à direita, o teor de potássio no solo e a dose de potássio. A gente observa que a dose de potássio ela chega num máximo de 50, né? Mesmo que o milho precise de mais. Por que 50? Porque não é recomendado aplicar mais do que 50 kg de K2O no suco de semeadura, no suco de plantio do milho, por causa da salinidade do efeito salino do cloreto de potássio. Então, normalmente as tabelas de um boletim, elas sempre vão parar em 50 quilos por hectare para cereais, para culturas, para cereais por causa dessa questão de problema da emergência, tá? E aí a gente vai para a adubação de cobertura. Então, de novo, uma coluna de produtividade esperada, 10 a 12, vamos pegar como exemplo. Resposta ao nitrogênio. O boletim 100, ele tem lá alguns parâmetros de resposta ao nitrogênio, baixa, média e alta, tá? Basicamente, alta resposta ao N é milho safra de alta produtividade, sem histórico de cultivo de leguminosas na área, ou seja, milho sobre milho. Então, se espera uma alta resposta a N. Então, a dose seria 140 quilos. Média resposta a N. Foi cultivado soja no ano anterior, uma leguminosa que fixa nitrogênio. Ou são vários anos de plantio direto já, uma média resposta a N. Ou baixa resposta a N. Há áreas que receberam uso de adubo orgânico no passado, ou cultivo intenso de leguminosas. Tá? Então, você vai classificar a sua área, vamos supor que seja uma média resposta N, 110 kg de N. E o teor de potássio, se for baixo, médio ou mais alto, né, vai variar a dose aqui. Então, pessoal, basicamente é uma tabela de dupla entrada, que a gente vê uma coluna, a produtividade esperada, aí você na linha, você vai chegar, né, em qual classe de teor de fósforo e potássio você se encontra. Tá bom? Então é tranquilo, é fácil. Nós vamos fazer um exemplo já já, tá? E normalmente, pessoal, a gente observou aí que só tem nitrogênio, fósforo e potássio. Professor, só precisa aplicar NPK para o milho? Não. O enxofre é importante, micronutriente é importante, tá? Então, normalmente os boletins eles trazem também um texto embaixo das tabelas escrito assim. Por exemplo, que é um exemplo do boletim do Paraná. Quando o teor de zinco e boro for muito baixo ou baixo, aplicar 2 kg por hectare de zinco e entre 0,4 a 0,8 kg por hectare de boro na semeadura. Então, se o teor de boro for baixo ou muito baixo, de zinco e boro, você vai aplicar zinco e boro. Professor, como que eu sei se o teor é muito baixo ou baixo?
pega a análise de solo e vai lá no começo do boletim naquelas tabelas de interpretação de teores. Ah, tá, realmente está muito baixo, então eu vou aplicar zinco e boro na semeadura. Para enxofre, olha que legal que o boletim traz. Caso não tenha sido realizada a gessagem, que fornece enxofre no caso, e o solo esteja deficiente em enxofre, o que é um solo deficiente em enxofre? É um solo que tem menos de 10 miligramas por decímetro cúbico de enxofre, normalmente. Aplicar 20, 30 ou 40 quilos de enxofre, dependendo do nível de produtividade. Entenderam, pessoal? Então, é o ajuste fino. O boletim também tem esse ajuste fino. Não vão aplicar só NPK, vão aplicar NPK, enxofre, zinco, boro, tá bom? Então, isso normalmente vai ter na sequência lá das tabelas de adubação, tá? Pessoal, aí nós vamos fazer um exemplo. Esse exemplo aqui nós vamos fazer lá na lousa daqui a pouquinho, mas eu vou mostrar para vocês o exemplo, como que funciona, tá? Vamos fazer um exemplo para milho segunda safra. Todos vocês sabem que milho pode ser cultivado no verão, quando ele é semeado aí em outubro, novembro, ou o milho pode ser semeado como segunda safra, depois da colheita da soja. Então, o milho segunda safra ele já é semeado em janeiro, fevereiro, até março, depois da colheita da soja, tá? Vamos, uma produtividade esperada aí de 120 sacos por hectare, normalmente sacos de 60 quilos, né? Então isso equivale a uma produtividade de 7,2 toneladas por hectare. Resposta ao nitrogênio, vamos considerar que a nossa área ela tem uma média resposta a nitrogênio moderada, por quê? Porque é um milho segunda safra, o milho segunda safra ele é menos responsivo do que o milho verão, tá? Por quê? Porque o milho segunda safra foi cultivado depois da soja, a soja deixa um residual de nitrogênio na área. Teor de fósforo na análise solo. Vamos simular, estimar aí 8 miligramas por decímetro cúbico na camada de 0 a 20. E teor de potássio, meio milimol de carga por decímetro cúbico. Então imagine que isso veio da análise de solo, tá bom? E aí a gente volta lá na nossa tabela. Essa é a tabela. Como que a gente interpreta isso então? Bem, produtividade esperada, 7,2 toneladas por hectare. Está entre 6 e 8, certo? Dose de nitrogênio, 30 quilos por hectare de N na semeadura, o ideal. Teor de fósforo era 8, né? Então está aqui entre 7 e 15, vai ser 70 quilos por hectare P2O5. E potássio era 0,5, está entre 0 e 0,7, então 50 quilos de potássio na semeadura. E em cobertura, resposta ao nitrogênio médio, então são 60 quilos de N mais 60 quilos de potássio. Tá? Então a gente chega, a recomendação de adubação, então a tabelinha aí seria de semeadura 30 kg de N, 70 de fósforo e 50 de potássio, em cobertura 60 de N, 0 de fósforo e 60 de potássio. Normalmente, pessoal, quais são os elementos que são mais recomendados para aplicar mais em cobertura? Aqueles que são móveis no solo, que têm mobilidade no solo, como o nitrogênio e o potássio. Ao contrário, né, o fósforo tem baixa mobilidade, então o ideal é que eu aplique ele na semeadura, perto da semente, próximo do local de semeadura. Então, normalmente, a adubação de plantio ela é mais carregada em adubo fosfatado, em fósforo, e a adubação de cobertura ela é mais carregada em nitrogênio e potássio, tá bom? Então, nós vamos fazer esse exemplo daqui a pouquinho na lousa, tá? Vamos fechar duas formulações para fornecer essa quantidade de nutriente aí, tá? É, Pessoal, agora só um parênteses, né? Sobre fechamento de formulação. Depois que eu explicar para vocês na lousa como eu faço uma indicação de uma formulação, nós vamos fazer uma conta para ver se aquela formulação que nós recomendamos é possível fechar ela, ou seja, fabricar ela na fábrica de fertilizante, né? E aí tem alguns pontos que é importante vocês saberem. Pela legislação de fertilizantes, a expressão dos resultados NPK é da seguinte forma: nitrogênio é expresso o teor total, não é o teor de amônio ou o teor de nitrato, é o teor total de nitrogênio. Fósforo é expresso o teor solúvel em citrato neutro de amônio mais água, então não é expresso o teor total ou o teor solúvel em ácido cítrico, tá? Então é o teor solúvel mesmo de fertilizante e o potássio é o teor solúvel em água, tá bom? É importante vocês saberem isso, tá? Outra coisa importante pela legislação, a somatória N, P2O5 e K2O de um fertilizante tem que ser maior do que 21%, ou seja, nenhuma fábrica pode vender um fertilizante cuja somatória de NP2O5 e K2O seja menor que 21. Tem que ser maior que 21, tá? Não existe limite superior. O limite superior é a quantidade máxima de nutriente que eu consigo colocar dentro de uma tonelada, e eu vou falar disso na hora que a gente vai fazendo a conta. A legislação também permite uso de carga ou enchimento, só que o que é carga ou enchimento, né? É um calcário granulado, é algum material que tem um aspecto físico parecido com fertilizante, mas a legislação limita
o seu uso a no máximo 10% da mistura, ou seja, no máximo 100 quilos por tonelada. Eu não posso colocar mais do que isso. A legislação não permite. E, por último, se o agricultor pedir um fertilizante com fertilizante, desculpa, com micronutriente, hoje a fábrica ela tem que colocar no mínimo 50 quilos de uma matéria-prima que tem o micronutriente por tonelada. No passado poderia colocar 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, só que o problema de segregação era muito grande. Então hoje a legislação exige um mínimo de 50 quilos por tonelada, tá bom? Então esses são detalhes importantes para vocês fazerem um fechamento de formulação, tá? Quais são as matérias-primas que a indústria de fertilizante utiliza, né? É, Aí está uma lista, pessoal. Infelizmente, né, esse ano nós não vamos conseguir fazer a visita à fábrica, né, por causa da questão aí do isolamento, mas lá vocês iriam ver uma por uma dessas misturas, né? Mas aí está a lista, né, das fontes de nitrogênio, fontes de fósforo e fontes de potássio que normalmente são utilizadas para a fabricação de uma mistura NPK. E aqui tem uma foto, né, de uma mistura NPK pronta, tá? Então as bolinhas brancas aqui certamente são os adubos nitrogenados, a bolinha vermelha é o KCl, cloreto de potássio, e o adubo mais escuro aqui, cinza, certamente é alguma fonte de fósforo. Então uma mistura NPK, né? Uma mistura de grânulo, tá? Fontes de micronutrientes. Se o agricultor pedir micronutriente, o que a indústria normalmente usa? Para boro, normalmente aqui é um nome comercial, boro 10, tem 10% de boro, zinco 15, 15% de zinco. Esse produto aqui é uma mistura de boro e zinco, ou esse outro aqui também é uma mistura de zinco e boro. E também tem esse oxissulfato, que é FTBR12, que ele é uma mistura de vários micronutrientes, 9% de zinco, boro, manganês e cobre. Então eu posso adicionar esse fertilizante. Lembrando que para micronutriente eu tenho que colocar no mínimo 50 quilos em 1 tonelada de fertilizante, tá bom? E pessoal, e o último slide da nossa aula é compatibilidade. Será que a indústria de fertilizante ela pode misturar qualquer coisa com qualquer coisa? Não. Existem algumas matérias-primas, alguns fertilizantes que são incompatíveis, tá? Então tem essa lista aqui. Tudo que está em verde aqui, em C, é compatível, pode ser misturado. O que está em L é compatibilidade limitada, ou seja, melhor não misturar, ou se for para misturar, é melhor misturar momentos antes da sua aplicação. E o que está em I é incompatível, totalmente incompatível. Em hipótese alguma, podem ser misturados, tá? De toda essa lista, pessoal, tem duas coisas que a indústria de fertilizante não pode misturar e ela não mistura de forma alguma, tá? Ureia com nitrato de amônio, porque acontece uma mela, dissolve, né? Tanto a ureia quanto o nitrato de amônio dissolve e vira uma mela isso daí. Então, não pode se misturar. E ureia também com superfosfato, simples ou triplo, porque depois de um certo tempo ocorre uma reação química que a acidez do superfosfato simples ou supertriplo vai reagindo com a alcalinidade da ureia, tá? E aí vai empedrando isso, vai formando um bloco, uma pedra. E aí, a hora que o agricultor vai aplicar, entope caixa de fertilizante, dá um problema. Então, é isso a gente não pode realmente misturar. Então, a fábrica de fertilizante sempre está atento a essa tabela aí, tá bom? Com isso, pessoal, a gente chega ao fim dessa aula teórica sobre recomendação de adubação e fechamento de formulação. E aí, nós vamos fazer uma aula prática agora. E tem três coisas que eu gostaria de ensinar para vocês nessa aula prática. Primeiro, nós vamos ensinar a fechar uma formulação NPK, recomendar um fertilizante NPK. Segundo, vocês vão aprender a indicar a dosagem em quilos por hectare. E terceiro, nós vamos fechar a formulação, aquela que nós chegamos na etapa 1, para ver se realmente aquela formulação que nós indicamos para o agricultor, ela pode ser comercializada, tá bom? Então, a aula prática, vejo vocês na aula prática daqui a pouquinho. Aproveitem essa aula, olhem ela uma vez, duas vezes, três vezes, porque ela é muito importante para a continuidade aqui no nosso curso e também para o seminário que vocês vão fazer, tá bom? Obrigado por terem ficado até aqui comigo e vejo vocês na próxima aula. Um abraço.